Glória a Deus. Nós vamos dar início à segunda ministração. O tema dessa ministração é a bolha. Anota aí. Glória a Deus. Diga, a bolha. Vocês estão me olhando assim com a cara. Mas é o tema da pregação. Essa é bolha. A bolha é um ambiente que nós estamos inseridos nele. A vida é gerada na bolha. Quando a mulher fica grávida, a vida é gerada, ela é nutrida na bolha, ela cresce dentro da bolha. E espiritualmente, nós, quando nascemos de novo, nós somos inseridos dentro de uma bolha espiritual. E a bolha que nutre o feto é a vida da mãe. Quem está dentro da bolha se alimenta da vida da mãe. E mulher na Bíblia é a figura da igreja. Então existe uma dimensão espiritual que te envolve. Essa bolha que tem todos os nutrientes e tudo que você necessita para crescer, para viver. Jesus, ele traz a visão do reino de Deus como sendo essa bolha. Nós só podemos entrar nesta bolha, nesse ambiente, nesse lugar onde somos nutridos pela vida de Deus. Através do novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode entrar nesse ambiente. Então a ação do diabo é te tirar da bolha. Dentro da bolha você tem tudo o que você necessita. Fora da bolha você fica exposto. Então a ação do inimigo é sempre fazer com que você saia desse ambiente. As tentações, a ideia do pecado. Então nós vamos pensar um pouco nas Escrituras e tentar enxergar essa ideia da bolha na Bíblia. Vamos começar em Gênesis. A bolha estava ali na vida de Adão e de Eva. Ali havia toda a provisão, relacionamento com Deus. Ali havia tudo o que eles necessitavam, até que a serpente engana Eva. E esse engano, ele se alastra e também tira Adão do propósito.
Por causa do pecado, eles são lançados para fora da bolha. O pecado te lança para fora da bolha. O pecado te tira desse ambiente. Eles foram colocados para fora da bolha. O que Jesus veio fazer? Nos colocar para dentro da bolha. A minha oração é que o Espírito Santo, ele te revele esse entendimento. Ele abra a sua visão. Que essa bolha, ela é real. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos. Quando Deus passa a visão do tabernáculo para Moisés, Deus queria criar uma bolha para os filhos de Israel. Era um ambiente de adoração no meio do deserto. Era uma bolha. Era a proteção. Debaixo ali do tabernáculo tinha nuvem. Acima tinha nuvem, o tabernáculo embaixo. E ali havia provisão. Havia sombra, havia direção. A bolha estava ali. Nesse lugar aonde o povo de Deus se relacionava, o acampamento dos filhos de Israel, eles estavam protegidos. É uma bolha. Um outro exemplo, Daniel. Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele estava dentro da bolha. E por causa disso, mesmo ele não alimentando-se das iguarias de Nabucodonosor, da Babilônia, ele estava melhor do que os outros, porque o alimento da bolha é melhor do que o alimento da Babilônia. Essa bolha estava na vida de Daniel, e ele permanecia na bolha através de uma vida de oração e de consagração a Deus. Porque ele estava na bolha, ele não temia a morte. Havia um decreto da Babilônia contra ele, mas ele estava na bolha. Ele é lançado na cova dos leões, mas os leões não podem tocá-lo, porque ele estava na bolha. A bolha te protege. A bolha te protege, te nutre. A ideia do diabo é sempre tirar você da bolha. Um outro exemplo é a vida de Gideão. Gideão, ele é chamado para a batalha, mas ele estava na bolha. E Deus vai instruindo Gideão. Gideão, tem muita gente, os medrosos não ficam na minha bolha, manda eles voltarem. Quem não sabe beber água não fica na minha bolha, manda voltar. Só fica na minha bolha quem sabe beber a água da palavra, quem sabe caminhar na minha presença. Quem não sabe caminhar não fica na minha bolha. Eu não preciso do exército para vencer os inimigos. Eu preciso de pessoas que estejam dentro da minha bolha, porque dentro dela 300 derrubam 135 mil. E esse ambiente que Gideão estava. Davi entrou na bolha. Quando ele vai enfrentar Golias, ele derruba Golias, porque ele estava debaixo da proteção dos céus. Saul tentou matar Davi durante 10 anos, mas Davi estava na bolha. Você pode imaginar uma nação inteira, milhares de soldados atrás de um homem, e não conseguir pegá-lo. A bolha é um ambiente.
quando Jesus começou a ministrar ao meu coração essa palavra essa semana, eu comecei a enxergar algumas coisas sobre como que as pessoas não sabem andar na bolha. Davi entendeu a ideia do ambiente espiritual. Ele constrói um tabernáculo, ele constrói turnos de oração e adoração a Deus, porque ele entendeu que Israel precisava estar dentro da bolha que ele estava. E quando ele estabelece o tabernáculo de adoração, 33 anos, 24 horas. É incrível, 33 anos. Davi nunca perdeu uma batalha, porque ele ia dentro da bolha. E essa ideia, ela vem com Jesus. Você pode falar sobre Jeremias. Quando Judá é levado para o cativeiro, Jeremias foi o único profeta, o único, que foi guardado, porque ele estava dentro da bolha. Todos aqueles outros que profetizavam paz e prosperidade, a Joaquim, todos os outros morreram. Mas Jeremias estava fiel a Deus, permaneceu na bolha. Deus guarda quem permanece na bolha. Então, quando nós observamos alguns ensinamentos de Jesus e alguns testemunhos nos evangelhos, por exemplo, você vê que a bolha de Deus, ou o Santo dos Santos, esse lugar onde Jesus habita, ele foi tocado por algumas pessoas. A mulher hemorrágica, ela rompeu a bolha pela fé. E ela recebeu daquilo que estava na bolha de Jesus, da vida em que Jesus estava carregando. Bartimeu, quando ele grita, filho de Davi, havia muitos cegos, mas aquele homem, ele rompeu a bolha do céu com o seu clamor. Ele entrou no lugar de Deus. Tem pessoas que entram na bolha pela fé. O ladrão na cruz entrou. Ele estava ali naquele ambiente de morte, mas ele entrou. Ele arrebatou a salvação dele ali. Então você tem vários relatos da existência dessa bolha, de pessoas que entram, de pessoas que saem da bolha. O filho pródigo é a figura de alguém que saiu da bolha da paternidade. É uma figura de alguém que começou a ter um entendimento errado sobre aquilo, sobre herança, sobre como viver, e ele sai da bolha do pai. Lucas 15 mostra o retrato de alguém que sai da bolha. Sai desse ambiente. E nós vamos vendo as escrituras mostrando tantos aspectos, desde Adão, nos tempos de Jesus,
Alexandre e Himeneu saem da bolha de Paulo. Ananias e Safira saíram da bolha da igreja primitiva. Pessoas que entram, pessoas que saem. Dito isso, eu quero falar das dimensões dessa bolha. O que nos impede de viver nesse ambiente, nesse lugar? Um dos primeiros aspectos que você vai observar, vamos lá em João capítulo 3, é que Jesus ele traz uma ideia para Nicodemos. Ele traz uma visão para Nicodemos. Nicodemos estava saindo da bolha da religião. Nicodemos estava querendo entrar na bolha de Jesus. Olha só o verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver dentro da bolha. Se Deus não estiver com ele. A questão é que Nicodemos discerniu algo. Ele percebeu: Rabi, você está dentro da bolha. Por isso os sinais te acompanham. Por isso as coisas acontecem no seu ministério. Por isso o poder de Deus flui. Porque você está dentro da bolha. Você está dentro da bolha da presença, da bolha da glória, a bolha do reino, a bolha da eternidade. Há algo que te envolve, que não é humano. Era isso que Nicodemos estava dizendo. Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar na bolha. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar para a bolha? Como? Como pode um homem velho voltar para a bolha? Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar na bolha. Quem não nascer da palavra e da unção não pode entrar nesse lugar. Não pode entrar nesse lugar. Por isso que muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, mas ela não ouve o céu na Bíblia. Uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é ouvir o céu. Ler a palavra sem estar na bolha, você não entende o que ela está dizendo. Esse ambiente, essa bolha, ela vai decifrar o som do céu, a voz do trono, os desígnios proféticos, a revelação da vontade. É nessa bolha que temos o entendimento acerca de um plano eterno.
Porque há um plano contra o plano das trevas de tirar da bolha, para que você não entenda o plano de Deus. E não há como entender o plano de Deus fora da bolha. E era isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Era uma conversa de duas pessoas em bolhas diferentes. A bolha de Jesus soava uma revelação que não entrava na bolha de Nicodemos, que era a religião. Quantos e quantos pastores estão na bolha da religião, querendo trazer a revelação da bolha de Jesus? Nicodemos é a figura de um líder, de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que não entende a linguagem do céu. E Jesus está falando para ele: para você entender, você tem que entrar na minha bolha. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entender o que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma bolha, Nicodemos, você está falando em outra. Eu estou falando da bolha do ventre que está sendo gerado no céu. Você está falando da bolha da terra. Vocês estão numa bolha. Vocês vão nascer para a eternidade o dia que esse corpo parar de funcionar. Mas enquanto vocês estão aí, nesse processo de gestação, nessa bolha aí desse mundo, vocês precisam nutrir da vida que eu tenho para vocês. Jesus falando da bolha, verso 6. O que é nascido da bolha da carne é carne, e o que é nascido da bolha do Espírito é Espírito. Nós estamos falando de bolhas diferentes, Nicodemos. Então, verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer para uma outra bolha. Você está operando debaixo de uma bolha onde, se você não estiver com o seu cordão umbilical conectado com o Espírito, você não pode nutrir-se da vida do Espírito. O que é o arrependimento que Jesus está falando aqui para Nicodemos? Sai dessa bolha do engano. Sai desta bolha carnal. Sai desta bolha baseado no seu desempenho, na sua capacidade, nos seus talentos. Você está muito focado em você, Nicodemos, no sistema. Nicodemos, tem uma bolha que, se você entender, Nicodemos, você vai nascer de novo. Você vai conectar seu cordão umbilical, Nicodemos, no Espírito. E vai ser a vida do Espírito que vai te nutrir, que vai te fazer crescer, que vai te proteger, que vai te guardar. Mas ninguém lembra quando estava no ventre da mãe. Mas você esteve lá aproximadamente 9 meses. Uns mais, outros menos. Todos nós estivemos.
crescemos sem saber como. E fomos nutridos pela bolha. Quando você está na bolha, ela vai te fazer crescer. Ela vai te proteger. Ela vai te guardar. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Na bolha, o vento fala. Quem está na bolha ouve a voz do vento. O que Jesus estava falando? O vento, o Espírito. Há uma movimentação do Espírito, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que está na bolha do Espírito. Você não tem controle do seu destino. Quem está na bolha, joga a toalha, não fica preocupado com o destino. Sabe o que te tira da bolha? É você querer ter o controle do seu propósito, do seu destino, controle da sua vida. Quem nasceu para essa bolha, perde o controle de tudo. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é quem está na bolha do Espírito. É movido pelo Espírito. É entregue ao Espírito. Agora imagine o que é interessante na bolha. Dentro da bolha, você tem a bolha e você tem uma pessoa dentro da bolha. O problema, quando nós entramos na bolha de Deus, é que a gente se maravilha com aquilo que está na bolha e não com a pessoa de Deus. O filho pródigo se maravilhou com a herança, com o dinheiro da bolha e não com a pessoa do pai. Ele não se tornou uma pessoa que se relacionou com o pai, mas quis se relacionar com a herança do pai. Ministérios que estão querendo se relacionar com aquilo que o Espírito lhe proporciona e não com a pessoa do Espírito, são lançados para fora da bolha. Porque você tem direito ao que tem na bolha, se você valoriza quem sustenta ela. Então, nós estamos construindo uma ideia, uma bolha espiritual. Essa bolha se mantém nela através de uma vida de santidade. O pecado nos joga para fora da bolha. A bolha, nela tem tudo o que necessitamos. Na bolha eu tenho proteção, eu tenho uma vida sobrenatural, eu tenho vitórias sobrenaturais. O diabo trabalha para nos tirar desse ambiente da bolha espiritual, da bolha da proteção de Deus. As tentações, os ataques, a guerra é para te tirar da bolha. Esta bolha, nós entramos nela mediante o arrependimento, o novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode entrar na bolha. Agora, o que acontece quando alguém sai fora da bolha? É uma expressão de um aborto. Alguém que sai fora da bolha, fora do tempo, que se move sem a direção de Deus. O aborto é a expressão de algo que é lançado para fora e morre.
O diabo, ele quer abortar ministérios, pessoas. Ele sempre vai lutar para tirar você do propósito. Se o arrependimento me insere na bolha, é a unção que me mantém nela. O segundo elemento que te mantém na bolha, que não permite você ser abortado, é a unção do Espírito. Se eu vou nascer de novo pela experiência com a cruz, pela graça de Deus, eu sou inserido na bolha do reino. A manutenção na bolha é pela presença e cultivo da vida do Espírito, através das práticas espirituais, do sacerdócio. E nesta bolha, nós temos uma medida. A bolha tem uma medida. Essa bolha, ela tem uma medida. A bolha de Daniel tinha uma medida. A bolha de José tocou as nações. A bolha de Paulo tocou continentes. A bolha de Jesus tocou a eternidade. A sua bolha tem uma medida. A sua vida de relacionamento com Deus. Sobe para cá, João. Entra aqui na minha bolha. Eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. E de repente João se acha em espírito na ilha de Patmos. Ele entra na bolha de Jesus. E Jesus mostra todas as coisas para ele. A medida desta bolha, ela pode ir crescendo com a sua vida de jejum, oração, meditação na palavra, os nutrientes da bolha. É uma bolha, cara. Ela vai crescendo. E quando essa bolha adquire uma dimensão, ela se torna um ministério. O que é um ministério? É quando a sua bolha é capaz de alcançar outras pessoas e colocar ela para dentro daquilo que você está construindo. Pessoas querem ter ministério sem fazer sua bolha crescer. Era hora de você falar uau. Você não pode querer entrar na bolha de alguém sem ter aliança com ela. Pega isso aí. Nós entramos na bolha de Jesus pela nova aliança. A aliança é o meio pelo qual você entra na bolha de alguém. Às vezes você quer desfrutar de uma unção sem estabelecer aliança com a bolha daquela pessoa. Às vezes você tem pessoas na sua igreja, no seu ministério, elas estão ali fisicamente, mas elas não estão dentro da bolha que você em Cristo gerou do seu ministério. Na bolha de Jesus haviam discípulos, mas Judas não entrou nela. A bolha daquilo que vai crescendo no seu ministério vai alcançando outras pessoas. Quantos estão comigo? Então você tem uma bolha pessoal, uma bolha ministerial e uma bolha familiar. O tempo não permite, eu não vou falar da bolha da família hoje. Mas você tem uma bolha no seu ministério.
que envolve as pessoas que estabelecem aliança. Pessoas podem estar na sua igreja, mas não fazer parte da bolha da visão do que Deus entregou para você. Porque o líder, ele é o meio pelo qual o Senhor, ele distribui a unção no corpo. Por isso que o diabo sempre trabalha para romper alianças. Ele quer te tirar da bolha. Moisés enfrentou algumas rebeliões no ministério dele. E as pessoas que romperam com Moisés, que saíram da bolha de Moisés, todas sofreram juízo. Miriam ficou leprosa. Porque no mundo do espírito, irmãos, um ministério, ele carrega, não é algo relacionado à pessoa, mas a um propósito. Essa bolha ministerial, ela tem um propósito em Deus. Deus estabelece um propósito e coloca propósito em pessoas, e pessoas que não estão alinhadas ao propósito, elas são expurgadas da bolha para proteger o propósito. Como nós temos uma mentalidade muito carnal e humana, a gente pensa que pode fazer a obra na força e na capacidade humana. Esta obra não é humana. O seu ministério carrega uma bolha espiritual. Você faz parte de um propósito. A intenção do diabo durante toda a sua trajetória, guarde isso, vai ser sempre destruir sua família, sempre destruir as suas alianças espirituais, sempre te tirar da bolha. Porque ele sabe que o que te mantém na bolha são as alianças. O que Jesus veio fazer? Ok, Jesus veio e ele queria inserir a humanidade na sua bolha. Então ele vem e estabelece uma nova aliança. Porque você só pode entrar na bolha do reino se você tiver aliança com o Pai pelo sangue do Filho. Nunca quebre alianças. Sempre se mova por propósito. Não quer dizer que você tem que ficar numa igreja o resto da vida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você um dia tiver que se mover, seja dessa igreja ou de outra, se mova debaixo de uma revelação e de uma direção do Espírito. Porque Ele estabelece propósitos. Porque se você sai da bolha fora do tempo de Deus, você gera um aborto. E o que acontece com quem sai da bolha fora do tempo? Morre. Estão caladinhos? Rezando uma Ave Maria evangélica? Há uma bolha na sua vida, no seu ministério, na sua família. Você entra nela pelo arrependimento, você permanece nela pela unção, e você a faz crescer pela adoração. Tabernáculo. Você entra nela pelo arrependimento, você permanece nela pela unção, você a faz crescer pela adoração.
Davi entendeu isso. Você quer ver por que seu ministério não cresce? Muitas vezes porque você está muito mais focado em si do que em Deus, muito mais focado nos seus problemas do que no céu. Davi entendeu que a adoração é o que o faria crescer. Ele se voltou para Deus. O maior adorador do seu ministério tem que ser você. Senão a sua bolha não cresce. A pessoa mais apaixonada pelo céu tem que ser você. Só que muitos líderes se apaixonam pela obra. Eles se apaixonam pela coisa errada. Eles querem ver a igreja crescer, não a vida de Deus crescer na igreja. Quem tem que crescer é a presença. Irmãos, a unção atrai pessoas. Mas o que faz a pessoa permanecer é a adoração. Se tem uma pessoa com unção de cura, do sobrenatural, vai atrair milhares e multidões de pessoas. Isso não quer dizer que ela vai permanecer na bolha. A unção atrai, mas é a adoração que a faz permanecer. Ultimamente eu tenho adorado mais do que orado. A oração me leva até um lugar, irmãos. Mas é Ele que me faz permanecer. A oração me leva ao que tem dentro da bolha. Mas é Ele que me faz permanecer. O filho pródigo, ele desejou as coisas que estavam na bolha e não a pessoa que havia gerado aquilo. Você pode desejar no seu ministério tudo aquilo que é lícito, que são os recursos e as vitórias que Cristo conquistou. Mas o que vai te fazer permanecer é o seu entendimento e a sua revelação que Jesus está falando com Nicodemos. Você não vai poder ver. Você não vai poder ver se você não entender. Nos tempos de Jesus, muitos viram Jesus. Muitos tocaram em Jesus. Muitos foram beneficiados pelo ministério dele. Mas não foram tantos que tiveram aliança com Jesus. Quem teve aliança com Jesus? Quem estava na mesa. Quem partiu o pão, comeu. E quem estava na mesa, não tinha aliança, não permaneceu na mesa. A bolha do ministério tem muito a ver com a sua adoração, pastor.
muito a ver com a revelação que você tem de Deus. A sua bolha pessoal te traz proteção, te traz um tanto de coisa. Mas ministerialmente, vai ser a tenda de Davi, vai ser o Santo dos Santos, vai ser o lugar que você entra ali no Santo dos Santos, que fará com que o seu ministério tenha relevância, salvação, que a sua bolha cresça, que mais pessoas sejam alcançadas, que mais vidas sejam resgatadas, remidas, libertas, que o seu ministério, a bolha dele possa crescer para que outros sejam beneficiados. E através da sua adoração, você vai construir algo em Deus. Construir algo em Deus para a eternidade. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu estou na bolha. Mas eu a dou. Eu saio dela para vocês poderem entrar. Eu vou morrer na terra para abrir um caminho para a bolha. O seu ministério é uma bolha que precisa crescer, alcançar as nações da terra, alcançar lugares, alcançar vidas. Para concluir, eu queria escrever algo você tenha alianças, que você construa uma bolha de salvação, que a sua bolha alcance as gerações futuras, que você construa algo para a eternidade e não para você. Você vai saber se a bolha que você está, ela é do céu. E se o que você está fazendo vai permanecer depois que você partir. Não construa uma bolha somente para a sua geração. Feche os seus olhos. Trabalhe para permanecer na bolha. Trabalhe para a bolha crescer. Trabalhe para esse ambiente que você está construindo ser nutrido do poder de Deus, da vida de Deus. A
bolha da presença de Deus, a bolha da santidade de Deus, a bolha da prosperidade do reino, a bolha da salvação, a bolha da proteção contra os ataques do inimigo, a bolha da sabedoria. São ambientes que você constrói, lugares que você gera. Coloque pessoas dentro da sua bolha, ajude ela a construir. Caminhe aliançado com homens e mulheres cuja bolha tem o propósito de glorificar a Deus. A Bíblia chama de tendas da perversidade, a bolha da perversidade, a bolha do egoísmo, como nós ouvimos aqui hoje, a bolha de construir um projeto para si. Enquanto você for o centro das suas orações, enquanto você for o centro do seu ministério, enquanto você for o centro daquilo que você está construindo, você não está construindo para a eternidade. Mas quando Jesus é o centro, quando Ele é o propósito, quando tudo é para a sua glória, a sua bolha, ela vai alcançar uma medida cada vez maior, ela vai alcançar pessoas, ela vai tocar pessoas, ela vai alcançar cidades, nações. A bolha do Espírito de Deus, ela não tem limites, ela é um ambiente, algo que está sendo construído em você, mas principalmente através de você, para a glória de Deus. Nicodemos, você não pode entender o reino na bolha que você está, Nicodemos. Você não pode, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você tem que entrar, sair dessa bolha aí. Você está numa bolha do engano. Você está numa bolha focada em você, no sistema. Não, Nicodemos. Nessa bolha aqui, ninguém tem controle da própria vida. O vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, Nicodemos. Assim é quem está na minha bolha. Quem está na minha bolha não tem controle da própria vida, não tem controle de nada. Quem está na minha bolha tem a minha proteção, tem a minha provisão, tem o meu sustento, tem a minha salvação, mas não tem a sua própria vida. Quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e entrar na minha bolha, não pode permanecer nela. E é interessante